Olá, hoje nós vamos falar de comportamento. Como curar as feridas do passado? O nosso convidado para esse tema tão interessante é o psicólogo especialista em PNL, Alfredo Welker. Alfredo, um prazer tê-lo aqui conosco, sempre em assuntos muito importantes, sempre te coloco numa fria, né, Alfredo? Na verdade, não é uma fria, é uma escolha que eu fiz e eu adoro discutir esses temas. São temas muito importantes, porque eu acho uma tarefa muito difícil. As pessoas têm, na verdade, essa opção, parte delas, né? Ou você cresce ou você apodrece com as experiências. Isso, esse jargão aí é muito utilizado nas faculdades, né? Mas na vida real torna-se parecido. Então, a forma como a gente aprendeu a lidar com a vida, com as pessoas e com o passado, direciona a nossa vida para ter ou energia ou ter esgotamento. Qual que é a nossa escolha? Se nós vemos isso como um trampolim, o passado pode ser visto como um trampolim ou pode ser visto como um sofá. E quando eu vejo uma experiência como ruim, e como um sofá, eu sento nela e digo, a vida é assim e deixo de lutar. Então é muito importante ver de uma forma diferente. Bom, de uma forma geral, todas as experiências no passado, você considera que elas sejam positivas para a gente? Com certeza, tem linhas de pensamento que dizem nós estamos nesse planeta e nessa vida, nesse mundo, recebendo o que é necessário para que a gente tenha o crescimento, o aprendizado para ser uma pessoa melhor. E quando a gente passa a enxergar dessa forma, a gente fica procurando qual a razão disso acontecer, no que eu tenho que melhorar, no que eu tenho que prestar atenção a partir dessa situação. E isso me leva a ter uma reação mais elaborada, mais pensada e mais planejada, que talvez antes eu não estava prestando tanta atenção ou colocando tanta energia. Seria mais ou menos aquele Kaizen, estar melhorando sempre? Isso, o Kaizen é uma boa forma de a gente pensar nisso. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Então é estar nessa melhoria constante. E a melhoria constante passa por eu escolher a forma de encarar o meu passado. Por isso que tem pessoas que olham para um lago e sentem medo e arrepio, porque o lago lembra para elas perigo, afogamento, e outras pessoas olham o lago e sentem uma energia imensa, tem vontade de nadar, de pescar, porque a pessoa olha para o lago e ela imagina vida, férias, verão, diversão. Como nós estamos olhando para as experiências da nossa vida? Isso faz uma grande diferença entre sofrimento e entre vida saudável. E o que nós decidimos aprender com as experiências, né? Eu sempre digo que com as experiências que eu tive na minha vida, eu penso assim, o que importa não é o que eu passei, mas o que eu decido fazer com o que eu passei. Eu acho que a decisão está nas mãos da gente, não é? Com certeza. A decisão está na mão da gente e na forma como nós encaramos. Seria mais ou menos assim, alguém que ficou perdido no deserto por um grande tempo e na frente dele surge um copo de água. Vai ser muito mais saboroso e prazeroso do que alguém que tem água à vontade todo dia. Então, às vezes, a dificuldade a gente pode pensar nesse sentido, de valorizar algumas outras coisas que estão do lado. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm doenças terminais, que quando se recuperam passam a viver muito mais plenamente a vida do que elas viveram antes. Isso é assim, eu tenho visto nas experiências de consultório. Agora, eu acho que algumas pessoas já têm instalado, Alfredo, determinados bloqueios na sua vida pelas experiências negativas que elas tiveram no passado, né? Então, eu acho que a gente fala para um público que pode passar por isso, ter alguma experiência nesse sentido. Como estar superando esses bloqueios causados por essas experiências negativas?
Será que isso é difícil? Se você está numa situação como essa, nós vamos falar sobre isso depois dos comerciais. Estamos conversando sobre comportamento, como curar as feridas do passado. O nosso convidado é o psicólogo especialista em PNL, Alfredo Welker, que nos prestigia em nosso programa. Alfredo, nós paramos agora em situações de bloqueio. A pessoa já tem esse problema, ela já tem um bloqueio, uma ferida do passado. É possível desinstalar esse trauma, né? Porque ficou um trauma, a pessoa sofreu, ficou esse trauma. Como superar esse trauma? Se diz que o trauma, na verdade, é o passado presentificado. Então, diz que está no passado, mas na verdade está no presente porque está lembrando e isso está afetando a vida da pessoa. Geralmente, quando o bloqueio existe, é porque é como se tivesse um filme na nossa imaginação ou uma historinha que ela parasse e o ápice é o ponto do acidente ou o ponto do trauma que fica parado na memória e esse filme não tem continuidade. Então, através da terapia, ou da conversa, ou da consciência, a pessoa dá uma continuidade. Por exemplo, o acidente não parou ali, o carro não está mais ali. O carro foi para a oficina e foi consertado. A pessoa foi para o hospital e os ossos se recomporam. E a pessoa hoje está normalmente trabalhando. Então, quando eu tenho consciência que o processo não parou ali, então vai ficar o aprendizado. Qual é o aprendizado? O aprendizado é que eu vou ser mais prudente com essas situações. E daí eu fico com essa lição, a prudência numa situação semelhante. E que houve uma evolução que aconteceu, mas não parou ali no desastre, né? Aconteceu uma evolução. Essa é a ideia, parece. Isso. Muitas vezes a gente não tem consciência que o processo terminou. A gente fica revendo. Só o acidente. Só o acidente, principalmente no momento que ele aconteceu. Então, como a gente vai superar e passar a enfrentar essas situações de uma forma diferente? Tem um ditado que diz assim, qual a linguagem do sábio? Daí o outro responde, o silêncio. Porque o sábio fala pouco, é prudência no falar. Então, essa prudência e essa sabedoria, ela pode ser utilizada nas experiências e nos comportamentos. Qual a diferença? É que nós vamos ter mais consciência do que está acontecendo. E isso é aprendizado. Então, tudo que aconteceu na nossa vida, a gente pode tirar um aprendizado. Isso faz a diferença onde o bloqueio deixa de existir e passa a existir assim um sentimento de capacidade de poder enfrentar os problemas. E o caso da pessoa ser silencioso, você diz isso com relação ao quê? O silencioso, no caso do sábio, é que ele aprendeu que se ele falar muito, ele dá bom dia a cavalo. Boca fechada não entra mosquito. Então, às vezes, reflexionar, refletir mais sobre o que está acontecendo. E essa reflexão para o dia a dia, para os relacionamentos, para dirigir, para beber, para usar drogas. No sentido de reflexão, então, de aprender, de amadurecer com as lições passadas. Isso, exatamente. Então, quando... é claro que um palestrante não vai poder ser silencioso. Mas no dia a dia, quando a gente está se envolvendo nas situações e passando por problemas diferentes, tem vezes que às vezes agir por impulso não é tão saudável. É mais saudável reflexionar e pensar a respeito e daí tomar uma decisão. Daí geralmente é muito mais difícil ter um controle sobre isso, né? Se não fazer a reflexão. E as situações que acontecem na nossa vida servem para a gente fazer uma reflexão. Tudo acaba sendo uma lição. Isso. Então a gente olha não como algo que é um peso que tem que carregar, mas olha como uma lição de vida.
Uma experiência que entra como uma ferramenta na sua vida, que isso vai te dar uma munição, vai te munir para outras experiências, que não vai te deixar cair novamente. Exatamente. Vai fazer com que a gente supere muito mais rapidamente, porque a gente já sabe como iniciou, como aconteceu e como terminou. Então você tem mais ferramentas. Isso, e a gente tem ferramentas para mudar a nossa história cada dia mais. E ter uma vida mais saudável. Que bacana. E para evitar, então, possíveis traumas, então, é a sabedoria, é a prudência? Também, a prudência e a reflexão. Isso faz com que a gente repense e haja mais planejadamente, tenha metas na nossa vida. Isso aí, gente. Olha, vale a pena, então, parar, refletir. Isso vai fazer com que a gente não caia em possíveis erros, que a gente possa, de repente, sofrer outros traumas, né? Foi um prazer conversar com você, Alfredo, e o nosso espaço está sempre aberto para você, viu? Muito obrigada. Obrigado, sou muito grato, Rose. Obrigada, Alfredo. E o nosso tema acaba aqui. Mas se você tiver outras dúvidas, você pode conversar com o Alfredo. Os contatos dele estão aí na sua tela. Agradeço a sua atenção, obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Fique com Deus. Tchau, tchau.